Olá, meu povo, tudo bem? Hoje vamos começar nosso programa de Mãe para Mãe, muito especial, com a nossa fonoaudióloga Tereza Bernardi e a psicóloga Caroline Bittencourt. Muito obrigada por vocês, primeiramente, ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo e tirando muitas dúvidas, tanto minha quanto de várias mamãezinhas aí. E eu quero agradecer muito vocês, viu? Boa noite, Mário. Eu que agradeço. Boa noite. Eu que agradeço também. Hoje o nosso tema vai ser o apoio para as mamães no hospital, né? Que eu já passei por lá 2 vezes e não foi fácil as minhas vezes que eu passei por lá, tanto com a Mari quanto com as gêmeas. E eu recebi um apoio, assim, muito grande, tanto da Carol, por ser psicóloga, quanto da fono, da Tereza, pela amamentação das crianças e tudo mais, né? Primeiramente, Carol, como que é esse seu apoio para nós mamães? Como que funciona? Qual a sua função nessa parte, sabe? Qual que é a sua função naquela hora da gente estar ali desesperada, tanto com a mãe que acabou de ter o bebê, quanto com a mãe que está lá na UTI e precisa daquele apoio psicológico que a gente praticamente às vezes não tem, né? Olha, primeiramente eu quero agradecer, né, por esse convite e por esse tema, né? Do suporte às mães, qual que é o papel do psicólogo, né? Nesse momento. E para mim, assim, eu tenho muito apreço por esse tema, gosto muito de falar sobre isso. E assim, qual que é o papel, né, do psicólogo nesse momento? Mara, acho que para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de trazer um pouco da questão, assim, da mídia, né? Do que a mídia tem, assim, do que ela fala a respeito, né, da maternidade, né? Porque é uma desconstrução, porque há uma idealização, né, de uma maternidade aí ideal, né, aquele mundo, né, cor-de-rosa, né, toda colorido. Exato, né? E aí, quando, na realidade, eu falo quanto profissional, e a Tereza vê isso, quando a gente chega lá no quarto, né, e a gente vê que a realidade é outra, né? A gente chega lá, a gente vê a mãe, né, descabelada, o olhar tá cansada, né, tá ali, né, com aquele olhar, com aquela olheira enorme, com dores, né, e com os sentimentos, né, de insegurança, né, que é muito comum naquele momento, né, e o nosso papel, né, quando ali a gente é chamado pela enfermeira, né, principalmente, ou por um médico, e o nosso papel é ali ouvir, né, principalmente no sentido de avaliar. Então, através de avaliações psicológicas, a gente ouve, né? Tentar compreender o que está acontecendo com ela, tentar entender a história. Esse é o nosso papel principal, entender, conhecer essa mãe e saber como que ela está com a chegada daquela criança. Por quê? É o que você disse, né? A chegada de um bebê desperta aí, como a literatura fala, né? A literatura diz que é um terremoto hormonal, né? E também desperta ansiedades, angústias, incertezas. Então, o nosso papel ali, dependendo de cada mãe, que a enfermagem, né, que a gente fala que é a nossa, né, menina dos olhos, né, que vai ali fazer essa ponte entre nós. Então, dependendo, a gente vai até os pais e aborda. E nessa abordagem, nosso primeiro passo é conhecer mesmo a história, ver como é que essa mãe está frente àquele momento, né? E a gente faz o que? A anamnese, né, biográfica. E, principalmente, o nosso papel é o quê? Aproximar. Criar vínculo entre a mãe e o filho. É o nosso papel principal enquanto psicólogo. Então, na UTI, era um papel, assim, muito presente, né, do psicólogo ali. Por quê? Pelo distanciamento, né? Então, tem toda uma questão aí bem diferenciada, né? É singular o ambiente da UTI neonatal por conta, né, dessa separação que a mãe tem logo ali do bebê. E o nosso papel é poder criar esse vínculo, aproximar. Então, a gente ali na UTI neonatal sempre estava com a enfermagem, com os médicos, sempre lembrando, o psicólogo sempre lembra os profissionais da saúde da importância do vínculo. Então, lembrava a enfermagem, dá para pôr no colo? Né? Será que dá para aproximar mais? Dá para fazer o canguru? Dá para fazer o pele a pele, né, com a criança, o contato da pele, dos pais? Dá para, de repente, a mãe queria tirar uma foto, né, com autorização da enfermagem, queria, às vezes, porque a criança pegou no dedo, ali ela colocou, né, o dedo na mão da criança e ele pegou e fechou, e aqui ela queria voltar com aquela, com aquela imagem, né? Então tudo isso era negociado com a equipe. Por quê? Tem toda aquela questão do bebê ideal e o bebê real, né? Então quando a mãe ela vem para a maternidade,
e quando o bebê vai para a UTI neonatal, ela tem aquele bebê que ela idealizou, mas quando ela se vê nos braços, é aquele bebê real. E aí o bebê ficando na UTI é uma separação, né, uma cisão muito grande, por isso que precisa muito do nosso apoio. Então, além de criar esse vínculo, a gente também tem o papel de encaminhar, né? Então, se a gente vê que precisa de um apoio psicológico após a saída ali, né? Essa mãe apresentou algum sintoma que leva a gente a ver que é uma baby blues, uma depressão pós-parto. Nosso papel também é poder encaminhar essa mãe, entrar em contato com um profissional, deixar contatos de profissionais com ela também. E é um apoio muito importante, tanto para as mães que estão com os bebês lá na UTI, quanto com as mães que os bebês não estão na UTI, né? Exatamente. Porque aí começa a chegar o tio, a tia, a avó, o vô, e quer ver o nenê, e a mãe não tá muito bem, tá lá deitada. Eu lembro por causa de mim, né, gente? Que quando eu tive a Mariana ficou internada, mas quando eu cheguei no quarto, tipo, tinha tanta gente que eu falei, meu Deus. Mas assim, tava meus pais, tava todo mundo lá. Mas de repente chegou uma tia, chegou outra, e começou a falar, e parece que aí depois você chegou e falou assim, gente, vamos, cada um pouquinho, devagarzinho, que eu ainda tava assim. E é esse apoio também que a gente precisa, né? Exatamente, porque tem a ver muito com a mudança de papéis, né? Por isso que exige uma reorganização mental, né, da mãe. Por isso que naquele momento é a questão da reorganização mental no sentido, ela está cansada fisicamente, né, ela está insegura frente aos cuidados ali, né, uma reação emocional muito presente é a insegurança, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir suprir, né? Então é algo que suprir as necessidades físicas e emocionais daquela criança, né? Então demora um tempo, exige, né, a questão também da mãe com a relação sexual entre o parceiro depois que ela sai da maternidade, o não retorno imediato do corpo, né? Sim. É também considerado, né, um luto para a mãe, né? A perda da barriga também a literatura traz que é também, né, um luto. Então tudo isso são coisas que vão exigir transformações, que vai exigir uma reordenação psíquica da mãe. Então o que você está dizendo, por isso que quando chega ali aquele monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, exige, né, muito esforço, demanda um esforço psicológico muito grande da mãe. Sim. E Tereza, a primeira mamada é sempre mais difícil. E a Tereza sempre tava lá, viu, gente, pra me ajudar. Sempre tava lá. Não, pega assim, né? E como que é, Tereza, pra você dar esse ensino pra mãe? Porque assim, Mária, um bebê de UTI, né, ele já é trabalhado desde o começo, né? Nós trabalhamos e quando o bebê já está pronto nas funções, né, de sugar, de respirar, de engolir, porque são funções que têm que ser coordenadas. Quando a função está pronta, é quando você conversa com o médico, fala liberado, vamos liberar para amamentação. A amamentação é fácil? Não, não é. Na literatura ela é linda, mas no dia a dia é um contato mãe e filho, até os dois se organizarem, né? E o apoio nosso dentro de uma UTI é fundamental. Aí você sabe que o bebê já está sugando, você sabe que o bebê está respirando, o bebê está engolindo, então vamos lá. Porque a sucção ela é inata, né? Aí ele vai sentir a mãe, ele vai sentir a pele, e tem bebê que na primeira ele abocanha e vai embora, né? Agora tem bebê que já precisa um pouquinho mais, um bebê mais sonolento, precisa ser acordado. Então, assim, essa mãe, ela está sendo trabalhada. Eu falo pela nossa UTI, né? Tem uma equipe que trabalha. Então, assim, é muito legal. Por isso que a gente fala que dá importância, Mara, da mãe já ser trabalhada, ela procurar um curso de gestante, para ela estar a par disso daí. Tudo bem, ninguém sabe se o seu filho vai nascer a termo, vai para uma internação, daqui a um pouco ele tem alta, vai embora, ou se ele realmente precisa de uma neonatal, passar por esse período, por toda essa adaptação, e depois ter uma alta, ir para o quarto, ir com a mãe, e depois ter alta e ir para casa, né? Sim. Mas, assim, esse trabalho conjunto de toda uma equipe, eu acho que faz a diferença.
E quando aquelas mães que elas estão no quarto, a criança não precisou ir para UTI. Sim. Você já foi chamada para ajudar a pega da criança, para aquelas mães que acabaram de ter o nenê, tem que dar o peito. Sim. Então, nós temos visto assim, porque nós somos responsáveis pelo teste da linguinha, né? Esse teste ele é feito na maternidade, é um teste que é importante. Nesse teste, nós vamos ver assim, anatomia do freno lingual, vai ver a língua dentro da boca, as funções da língua, e aí você vê se a criança está apta a fazer toda uma coordenação, fazer uma pega correta e ajudar no aleitamento. Você começa a fazer o teste, o bebê tem a língua posteriorizada, o bebê não consegue sugar. Então, é um bebê que você fala, eu preciso trabalhar com ele. Então, você acaba conversando com o pediatra, né? Porque o pediatra precisa estar a par. Às vezes, o teste da linguinha é normal, e o bebê precisa coordenar um pouquinho mais para poder ter um aleitamento de forma satisfatória. Correto, né? E aquele bebê que nasce com a linguinha presa? Tá. Como não tem essa pelinha, né, embaixo da língua? É o freno lingual, né? Então, assim, no teste, você consegue visualizar. O bebê tem um freno, uma língua presa. O que é feito? É explicado para os pais e é encaminhado. É feito um encaminhamento, tanto para um otorrino, né, médico otorrino, ou odontopediatra, para dar uma frenotomia, uma freno, né? Eles acabam fazendo aquele cortinho, eles fazem um cortinho, depois a fono tem que dar um segmento. Por quê? Porque o bebê, anatomicamente, né, ele nasceu, ele se desenvolveu com a língua baixa, sem o movimento da língua, aí vai no médico, dá o piquezinho, e ele continua o quê? Do mesmo jeito. A linguinha sem movimento. Então, tem bebês que precisam ser acompanhados depois do procedimento para poder conseguir se desenvolver normalmente. Entendi. E, Carol, o apoio familiar ajuda muito nessas horas? Eu lembro que o meu ajudou demais. Muito mesmo, Mara. Uma orientação, né, que a gente sempre passa é de que a mãe sempre fale, né, para a família, ali para a rede de apoio, como que eles podem, que tipo de apoio que eles podem prestar, né? Porque dentro do apoio existem várias formas, né? Muitas vezes tem mães que elas precisam o quê? Ser ouvidas, né? Tem a necessidade de ser ouvida, compreendida durante esse período. Outras vão precisar o quê? De questões em casa, de serviços diários. Às vezes alguém que vai ali em casa fazer a limpeza, que vai lavar a roupa, né? Alguém que vai ajudar nos cuidados com o bebê, né? Outras ali que vão precisar de alguém para poder ela simplesmente ir tomar um banho mais relaxante, um banho mais demorado, né? E alguém ficar com a criança. Alguém que, de repente, ela consiga ficar com a criança enquanto ela vai ao mercado, enquanto ela faz uma unha. Então, eu falo assim, que são tipos de apoio, por isso que a Tereza, né, quando ela comentou a importância da mãe ter essa preparação durante a gestação, até dela falar, até no sentido de comentar com a família, olha, eu tenho algum receio, algum medo de desenvolver, né, algum tipo, de repente, de depressão pós-parto, de alguma insegurança que ela tenha, porque aí a família vai nesse sentido já, sendo a manta, né, a coberta que já vai sentido de proteção, né, que vai ali, ó, vou ajudar nisso, né, então já vai acionando a rede de apoio, então é fundamental, né, e no sentido também, aí entra outras medidas quando a gente fala em apoio, no sentido de descansar, né? Eu dormir ali logo após o nascimento da criança, é fundamental, que é difícil, por isso que entra essa rede de apoio, para realmente dar esse espaço para que essa mãe consiga respirar. Tem uma coisa que a gente falava no hospital, né? A gente validava para elas, olha, sai um pouco, né, desse ambiente, às vezes quando eu estava muito ali, né, no sentido, seja quando a mãe que internava, ou a mãe mesmo que estava com o bebê na UTI no Natal, né, a gente falava, olha, às vezes ali, aguardando tanto tempo as visitas ali, olha, vai, respira um pouco, depois você vai voltar com mais força, e assim que respirar outros ares, conversar com outras mães também, é uma coisa fundamental que a literatura traz, que ajuda aí no processo de ressignificação, até a fase da adaptação, porque vai exigir, né, uma reorganização psíquica. Exatamente.
Mara, a gente tem visto que a mãe feliz, a criança é feliz. Exato. Sim. Né? A mãe organizada, ela tem esse apoio não só da família. Às vezes um amigo, né, que saiba tudo isso, que acaba te ajudando, a gente tem visto assim, que não vai na contramão, porque assim, tudo é muito difícil, né? Do jeito que a Carol falou, tudo é difícil demais. Então, assim, essa ajuda é muito importante, né? E saber o que a mãe quer. Sim. E respeitar o que a mãe quer. A partir do momento que você respeitou o que a mãe quer, eu acho que tudo flui. Tudo vai caminhando no caminho certo, né? Sim. E Tereza, já teve aquelas mães que você atendeu tanto na UTI quanto no quarto mesmo, que as mães não precisavam das crianças na UTI, que não queria dar o peito e teve que pegar a chuquinha? Foi mais difícil para a criança do que a pega da chuquinha do que do peito? Mária, a chuca, ela acaba sendo mais fácil, porque o fluxo, ele é maior. Ele é maior. E a criança, ela é inteligente, né? Então, assim, você colocou a chuca dentro da boca com fluxo grande, que ela não tem que fazer esforço nenhum, vai embora, né? Agora, lá no peito, não. A criança tem que trabalhar toda uma musculatura, que pra gente é o importantíssimo, né? Tanto pra gente quanto pra mãe. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar. A mãe que fala, não vou amamentar por N coisas, né? Desde a parte da saúde, né? Porque tem mães que não podem amamentar e simplesmente não vou. Então, nós não podemos ir contra isso. Assim, eu como profissional que trabalho com aleitamento, para mim é triste isso, né? Sim. Eu fico pensando, nossa, para a criança, o ganho para a criança é muito grande. Mas se a partir do momento que a mãe falou, não vou, isso ocorre. Só que, graças a Deus, não é maioria. Não é maioria. O que a gente tem visto, principalmente na neonatal, que as mães querem dar o peito. Muito. As mães vão, as mães tiram leite, as mães estão lá. Chora, entendeu? Quando sai pouco. Chora, sabe quanto que foi de leite, entendeu? As mães estão aptas a tudo. Então, a hora que fala vai pôr no peito, ela chora e a gente chora junto. Sim. Por quê? Porque é uma felicidade, né, Carol? É uma felicidade. Parece uma pessoa no filme na minha cabeça, tá lembrando? Agora eu lembrei, você com as duas, eu te segurando de um lado, a Maria segurando do outro, as duas mamando. Isso é lindo, entendeu? Sim. Acho que não tem nada que pague isso. Eu acho que é maravilhoso o aleitamento materno, é maravilhoso, tudo é muito bonito. Mas assim, volto a dizer, a gente tem que respeitar a mãe. A partir do momento que fala que não pode, não quer, nós temos que respeitar. Eu acho que isso é importante, né? Agora tem aquelas que querem muito, né? E infelizmente tem aqueles que vêm na contramão, né? O teu leite é fraco. E a gente sabe que é um mito e ainda mesmo nesse assim, século persiste, falando. Entendeu? O bebê tá com fome porque tá chorando, relaciona sempre choro a fome e nunca choro é fome. Sim. Né? Então, assim, tem esses, né? Por isso que eu falo que é legal tanto a mãe fazer o curso, envolver a família, né? E envolver naquilo que ela quer. É o filho dela, é a vida dela, né? Então, eu quero amamentar, eu vou amamentar. Então, as pessoas têm que deixar, né? Tem que respeitar, né? Porque senão, tem muita gente que palpita, que é uma coisa imediata, né? Vamos colocar a mamadeira, vamos colocar a chuca, uma coisa imediata. O bebê deita, dorme e parece que aquilo foi, né? Uma beleza. Resolveu. E a gente sabe que não é assim, né? Sim. É bem difícil mesmo. Sim. Eu lembro das meninas. Nossa Senhora. Para elas pegavam bastante o peito. Sim. Só que aí depois, quando dava a chuquinha, era beleza. Elas não faziam esforço nenhum. E eu tinha muito leite. Lembra quando eu tirava o leite para uma e dava o leite para outra?
Teve um dia que a Tereza chegou lá e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô tirando leite pra uma e dando peito pra outra. Eu tava segurando Um aqui e o nenê do outro lado. E tirando o leite pra outra, que meu pai tava esperando pra levar pra gêmeas. Que tá. Foi bem de... Nossa Senhora. E da depressão pós-parto? Quais são já os primeiros sintomas que você já pegou alguma mãe que tava lá no quarto, acabou de nascer o neném e você já viu que tinha ali os primeiros sintomas de depressão? Tem, Mara. É muito mais comum, né, do que a gente pensa. A literatura traz que a maioria, assim, grande parte, né, das mães vão ter algum tipo de depressão após o parto, né? A gente tem um tipo de depressão aí, um pouco mais, vamos dizer, mais branda, né, que a literatura traz, que é o baby blues, né, que é uma tristeza materna que é muito presente nesse período, e tem a depressão pós-parto. E já teve, sim, casos ali, a literatura traz, né, que a depressão pós-parto, em geral, ela vai aparecer ali depois que a mulher sai do hospital, mas já ali no período de internação, já dá para identificar, sim, né, e uma das coisas que nos levam vamos ficar assim, mais assim... para avaliar, assim, que ela tem um potencial, né, de um risco, né, em desenvolver a depressão, se ela já teve a depressão anteriormente, então a gente procura saber se ela teve histórico de abortos, né, se teve um histórico ali de perdas, né, na família, e se teve um parto difícil. Então, são coisas ali, eventos, né, de vida, que se essa mulher teve, isso pode sim levar a desenvolver a depressão. Tomei um banho. Por favor, pode continuar. E aí, um dos sintomas, né, que a gente percebe ali na depressão pós-parto é a questão da concentração, né? Então, quando em geral a mãe ela já começa a apresentar essa falta de concentração, né, que é um dos sintomas mais presentes, já é um sinal, né, e a depressão, diferente do baby blues, que é mais passageiro, e com o decorrer do tempo, ali, de 2 semanas, ele vai já amenizando, né, que é o que? O baby blues, o principal sintoma, né, ela se sente ali angustiada, chorosa, com medo, né, insegura, só que é um choro sem motivo aparente, né? Isso é o que, né? Você vai perguntar, você vai lá, a enfermeira fala assim, a enfermeira chama, né, o psicólogo, a psicóloga, olha, a mãe tá chorando e a gente conversa com ela, e ela não fala, não tem nada, não sei, né? Mas devido ao quê? Essa alteração hormonal, né, que tem ali após o nascimento do bebê com a mulher, a questão da mudança dos papéis, né? Porque é o que eu falei, o bebê idealizado quando estava na barriga e o bebê real coisa, agora, né? Ali, né? E a depressão pós-parto, ela é algo mais crônico. Um dos sintomas que... Por isso que eu falo que, às vezes, após a saída que a gente vai conseguir perceber um pouco mais. Por isso que, às vezes, quando a gente percebe, a gente tem que estar, assim, encaminhando para um profissional externo, né? Por quê? Ela vai afetar principalmente a capacidade de funcionalidade da mãe. Então, ela começa a ter... desinteresse, aquilo que ela fazia tão bem anteriormente, ela começa a não fazer, não querer fazer mais. Né? Exato, perda de interesse, né? Pelo sexo, pelo parceiro, as atividades. Então, a depressão afeta muito a capacidade funcional da mãe, a atenção, né? A concentração, na verdade. Então, diferente do baby blues, que é esse chorar sem motivo, e aí a depressão também vai ter outros sintomas físicos, né? Ali também. A mãe vai começar a ter, de repente, a imunidade baixa, mais suscetível à infecção, né, cefaleias. Então, são uma série de sintomas realmente que precisa. Por isso que a rede de apoio, né, a importância de a mãe falar para a família como que eles podem ajudar, e ela também falar, olha, na família tem alguém que, de repente, já desenvolveu, eu tenho algum medo, eu estou percebendo algum sintoma, né, e eu quero ajuda. Que aí a família vai conversar com um profissional, vai procurar uma pessoa para ela poder ser acompanhada. Né? O que, em geral, eu falo assim, que eu percebo, hoje melhorou bastante, mas no passado era muito mais difícil. A questão ainda é um tabu. Elas sentem medo de falar o que estão sentindo. Sim. Né? Porque o julgamento... dos outros, né? Exatamente. Aquele o pensar dos outros. Exatamente. Então, assim, ela acaba aguentando, né, sozinha. Não, eu tenho que ser forte, eu não posso falar para as pessoas o que eu estou sentindo, porque muitos vão falar, mas você
né, tá com o bebê, o que você não queria, né? E na verdade não é algo que a mulher tem um controle, Sim. né? Porque a literatura já traz, mudanças hormonais, mudança nos papéis, então esse turbilhão de coisas que acontecem, né? Tanto por dentro de hormônio, quanto cuidar de uma criança, cuidar da casa, e às vezes não tem ninguém ali pra estar ajudando, pra estar dando aquele suporte, principalmente das mães de UTI, né? Exatamente. Que você tem que ir de 3 em 3 vezes três vezes por dia, né? Agora, acaba sendo, se vai tirar o leitinho, tem mãe que vai de 3 em 3 horas. eu lembro quando eu ia dar o peito, eu já ficava até por lá, porque de 3 em 3 horas tinha que mamar, tinha que... E esse apoio é fundamental, porque senão você não suporta. É uma coisa assim tão... Não sabe se... Aí você quer que a barriga fica certa, aí você põe a cinta. Aí você tem que tirar pra dar mamar pra criança. Exato. E somado a isso tem a questão, todo mundo, né, que passa pelo senso ali, né, imaginário das mães. Eu vou ter o bebê, eu vou pro hospital, vou ter o bebê e vou para casa, vou voltar com o meu bebê, né? E o que as mães de UTI, né, um bebê prematuro, o bebê passa ali meses, né, Tereza? E esse é um fator psicológico, né? Até a família se organizar, né, no sentido de ali ir nas visitas, sair, né, e deixar o bebê. A parte da noite é a pior parte da vida. É algo difícil. É verdade. Você tem que deixar o bebê lá, vir embora. E é só meia horinha, né, de visita. Sim. O quarto, né, as mães sempre trazem, não, o teu quarto tá lá, tá esperando, né, então todas as coisas lá, então, e é uma batalha, né, que vai ali vencendo a cada dia, né, Tereza? Nossa, quantas histórias, né? Mas a gente vê que as mães de UTI são as mães que mais precisam de apoio. Sim. Elas precisam muito de apoio. Porque realmente não é fácil ter que deixar seu filho ali. Na parte da noite, né? Principalmente na parte da noite. Sim, é difícil. É muito complicado. E, Carol, você já pegou alguma mãezinha que perdeu o bebê? O bebê nasceu normal, do tempo certo, e perdeu. Fala um pouquinho mais perto, por favor. Tá. E perdeu o bebê? Teve, Mara. E você teve que estar ali. Sim, dando aquele... Exato, a gente é acionado, né, pela equipe para poder ali junto auxiliar o médico, né, na informação, para depois ir também a um lugar específico, né, onde a mãe pode se despedir, né, onde a gente pode ali ter esse momento de ouvi-la, né, dar esse apoio, né, às vezes a gente até pergunta, né, o que ela deseja, porque às vezes se ela quer pegar essa criança, né. Então, existe sim, na prática hospitalar ali, isso é muito comum, e a gente fala assim, às vezes parece uma coisa, né, fala assim que a mãe quer pegar o bebê, né, morto, mas isso faz parte, né, de todo um processo ali psíquico. Tem mães que não vão realmente falar, não quero, é o que a Tereza falou, tem que respeitar, né, Sim. Mas tem mães que isso é importante, né, fazer esse momento, a despedida, e realmente não é, Mara, não é fácil para os pais e não é fácil para a equipe também. A equipe, né, Tereza? A hora que sai, né? A mãe já vai, já resolveu entre aspas, com a mãe, com a família, o psicólogo volta porque a equipe está acabada. Tá todo mundo... A equipe está acabada. Aí você vê todo mundo, né? É médico, enfermagem, físio, fono, quem tiver lá está acabado. Porque realmente perdeu, é complicado, é muito difícil. Sim. A família está sofrendo, mas a equipe que estava lá lutando junto... com a criança, né? É sofrimento, é muito sofrimento. Nossa, eu lembro do dia que a Teresa estava até comigo lá, eu estava amamentando a Vicky, e a Valentina estava com os 2 rins dela, tinha paralisado. Aí eu estava lá amamentando a Vicky, aí o Dr. Marcos até pegou e falou assim, Mara, a gente vai ter que tirar você, que a gente vai fazer a diálise na Valentina. Aí eu já comecei a entrar em desespero e a Tereza não era nem psicóloga, já estava lá me apoiando e tirando a Vicky devagarzinho, aos poucos, para mim nem ver o que estava acontecendo com a Valentina, porque eu também não sei se ela deu parada, se ela não deu, sabe? Só sei que começaram a me tirar de lado. E ao mesmo tempo, tantos profissionais que igual a Teresa é fono, mas ali ela também fez o trabalho de psicólogo comigo.
que ela foi conversando, chamou o Rafa, meu marido, pra ir fazendo uma coisa de cada vez. Porque você tá sozinha ali, praticamente, né? Quando você vai amamentar a criança, você fica sozinha. Você, a Tereza conversando, e a gente assim, normal, aí de repente o doutor falou pra mim, eu falei, meu Deus, meu chão caiu ali na hora. Aí a Tereza foi até a psicóloga nessa hora. Aí, Carol, Todos não te têm, achava, eu falo fui. que todos ali os profissionais têm, sim, e Não. isso faz a diferença. Sim. É. Eu acho que isso é importante. Você estava falando aqui, Mária, eu me desloquei para o Paraná. Eu fui visitar o meu neto no Paraná, numa UTI. Só que assim, não entrava. Então, assim, minha nora e meu filho entrou, eu fiquei pro lado de fora ali, esperando, né? Aí falaram para a mãe que o nenenzinho dela tinha falecido. Meu Deus. E não tinha a psicóloga como a gente tem aqui, né? E a mãe estava lá desesperada. Eu falei, gente, eu vou ter que atuar, porque, desculpa, Carol, mas eu fui com a mãe. E do lado da UTI, lá tem uma capelinha. Eu achei assim, falei, meu Deus, é aqui. Aí eu sentei com a mãe e escutei tudo que ela queria, né? Porque, assim, aqui a gente discute muito, a gente tem reuniões de equipe, a gente discute os casos, os médicos, né, atuam. Então, é muito legal. E lá eu achei que faltou essa parte humana, porque, para mim, essa parte humana, sim, né? Aí eu sei que, por fim, eu liguei para os parentes para poderem estar indo lá para estar conversando. Aí, a hora que chegou a família, tudo, eu acabei saindo. Acho que essa mulher até hoje não sabe quem sou eu. só Né? porque você... Mas foi assim. Mas por quê? De ver que isso é importante. Sim. Né? Nessas horas, eu acho assim que a equipe, ela é um todo, né? Exato. Então, a gente atua num todo. E isso, Tereza e Mara, isso realmente é acolhimento, isso é humanização. Porque pensando que humanização não tem profissional específico, né? São todos os envolvidos Sim. ali no cuidado, Sim. né? Desde o médico até a pessoa que faz a limpeza, né, do hospital. Então, olha só, né, o quanto que acolhimento ele vai ultrapassar independente de profissional, né? Sim. Coisa linda. Isso é muito bom, né? Assim, esse que vocês têm, assim, esse apoio que vocês dão pra gente, assim, é surreal. Tanto para quem teve bebê e veio embora, tanto para quem teve o bebê e ficou ali. E o bebê vai e vem. Eu lembro até de uma que ela tinha o bebê ficou 6 meses lá na UTI. E ela ali, firme e forte, mas eu não lembro o nome dela. Foi na época da Mariana ainda. E vocês estavam todos ali, tudo. E vamos mudar só um pouquinho desse assunto, que meu coração chega a doer. Ô, Tereza, você já pegou alguma criança que na primeira mamada da pega, né, do aleitamento materno, ela engasgou? Você tava lá? Não. Comigo, não. Assim, na primeira, não. O que a gente vê, assim, que a mãe... Tem algumas mães, o que a gente pede? Um pouco antes do aleitamento, ir lá na salinha, esvaziar um pouco o peito para ficar mais fácil, né? Aí uma mãezinha chegou fora do horário, correndo, tudo, ela acabou indo lá e ela tinha muito leite, muito leite. Aí o bebê estava esfomeado já, porque tinha passado um pouquinho do horário. Então, nessa ânsia, o bebê... Ele não chegou a engasgar totalmente, mas assim, ele começou, mas a equipe estava ali, já tiramos, já posicionamos, aí depois voltou, orientamos a mãe novamente da importância de deixar o peito um pouquinho mais murcho para o bebê poder pegar melhor, né, e para poder coordenar melhor essa sucção e fluir o aleitamento materno. Entendi. E são três fases, né, que você fala que é degustação. Não, o bebê suga, ele respira e engole. Isso. Tudo ao mesmo tempo. Ele tem que coordenar essas 3, né? É fácil? Não é. Nem pra gente, às vezes a gente engasga. Eles não engasgam. Aí que a gente pede, narizinho tem que ficar livrinho, né? Porque eles só respiram pelo nariz, né? E eles têm que coordenar. Então, assim, o bebê coordenadinho, ele dá aquela pausa, ele respira e ele volta a sugar e engolir. Ele respira, volta a sugar e engolir. Então, tem que estar coordenado, né? E aí o bebê normal, sem problema nenhum,
tudo flui. Ele já vai. Já teve bebê que você ele nasceu do tempo normal, do tempo certo, mas teve essa dificuldade Sim. Tem bebê. de não conseguir fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí você tem que trabalhar com o bebê, né? Você começa a trabalhar, começa a ensinar a mãezinha, a estimular, e aí, a hora que você vê, o bebê já está coordenando. Já tá pegando tudo certo. Sim. E na UTI é mais difícil, né? Que eu lembro que você colocava a luva, né? Colocava o dedo na boquinha do neném. A gente fala que é uma sucção não nutritiva, né? Uhum. Você acaba estimulando, porque às vezes o reflexo está lá atrás, então você tem que estar estimulando para o reflexo vir para frente, para o bebê poder conseguir coordenar, porque eu preciso do movimento da língua. Essa coordenação da língua é super que é aquele importante. movimento que ele faz assim para poder estar pegando bonitinho. Entendi. E você, Carol? As crianças, você tem mais aquela quando a mãe tá ali chorando, precisando daquele apoio e não tem ninguém. Aí você chega. Você fala ali no Na próprio, na ali, UTI. Isso. Exato. Ou também assim no quarto, porque às vezes tem muitas mães que eu já vi também que não tem apoio de ninguém, foi pro hospital, deixaram ela lá no hospital, deixaram ela sozinha e tava ela e o bebezinho lá. Exato. Mara, ali eu vou falar um pouquinho da enfermaria e da UTI neonatal, né? Uhum. Então, na UTI neonatal, a gente ia no horário da visita, porque é o horário que a família, né, está presente, e eu abordava sempre os pais após ali a visita, né? E durante também a visita, fazia esse momento ali, abordando também os pais ali na incubadora, né? No sentido, a gente também falava da importância de colocar as mãos, né, de incentivar essa aproximação, de criar esse vínculo, né, da fala, né, porque né, naquele momento o que é importante é esse reconhecimento, né, que o bebê vai fazendo da fala, das mãos. Eu lembro que teve um pai que os pais, né, falavam, olha, eu cheguei ali, o bebê ali se aproximou, coloquei a mão, né, parece que eu comecei a falar, abri os olhos, né, a saturação, a Evelise mesmo comenta, né, quando ali os pais chegam, a saturação ali, né, muda porque ouve, né, realmente ali a voz, sente o calor, né, das mãos, então todo esse reconhecimento ali a gente vai estimulando os pais a estarem, a fazer esse vínculo, né, então eu abordava os pais ali durante a visita, mas sempre deixava ali eles, né, ter esse momento com o bebê, sem muitas intervenções naquele momento, e após ali a visita é onde a gente conversava, né? Perguntava como eles estavam e fazia a nossa avaliação ali psicológica, né? O nosso acompanhamento diário. Então é esse momento onde as mães, os pais podem colocar ali, né? O que estão sentindo, o que estão pensando, né? A questão da visita de irmãos. Então muitas vezes quando, né, tem um filho mais velho, muitas vezes eles falam, era uma solicitação muito presente, né? Olha, dá para Carol, psicólogo, né? Sempre está participando disso, né? Carol, eu quero trazer, né, meu filho aqui, aí a gente vai, conversa com a equipe, né? Às vezes prepara o ambiente, né? Às vezes colocava alguns balões, falava se a criança, né, já era um pouco maior, pedia para trazer alguma cartinha para deixar ali, algum desenho para deixar na incubadora, né? No sentido de que ela pudesse ver, né, que ela possa ver que ela também tem presença, que ela também está participando desse vínculo, né, com o irmãozinho. Então, esse era o nosso papel. Na enfermaria também, tem essa questão de estar conversando, ouvindo, né, nosso principal instrumento, né, ali poder ouvir, né, as mães, a família em si, né, porque a gente fala assim que ambos ficam grávidos, né, e ambos, não é todo mundo, a família inteira, né. E então, o nosso papel é poder estar ali, ajudar, dar esse suporte, poder amenizar, né? Talvez ali tirar todos os sintomas, ou então tirar tudo aquilo que os pais estão sentindo, aquela insegurança, não é nosso papel, porque isso vai levar tempo, é somente após a saída do hospital, como a gente falou, com todo o apoio, que isso vai amenizar. Mas ali, ainda na internação, a gente tem esse papel de poder ouvir e poder compreender, porque isso já compreender a história deles, né, e poder dar esse suporte, que já ameniza muito, né, e orientar. Eu falo que o nosso trabalho, principalmente, né, de orientação. Eu lembro que no contato com as mães, sempre que eu percebia
que a mãe às vezes tinha algum sintoma, eu conversava com algum colega, encaminhava, dava material psicoeducativo, no sentido que às vezes falava, olha, se você desenvolver, fique atenta a sintomas de depressão, os sintomas são esses, né? E também orientava a família no que poderia estar auxiliando essa mãe, a partir daquilo que ela colocava, né? Eu acho que isso acontece, Mara, o que você perguntou, com pais que são de fora. Esses pais que são de fora, né? Que aí quando o bebê tem alta do anel, que vai para a internação, aí às vezes a mãe acaba ficando no quarto sozinha com a criança. Sim. Né? Aí nessa hora, a equipe acaba apoiando. Porque assim, eu sei que é difícil, porque aí para tomar banho, para comer, né? E tem tudo isso. Agora, quando tá aqui, é de Araçatuba mesmo, acaba ficando ou o pai junto com a mãe, ou a avó, ou... o avô é meio raro, mas a avó geralmente fica junto, a tia, né? Mas assim, os pais de fora ainda, né? É difícil, né? Os pais de fora bem complicado com relação a isso. Eu lembro quando, às vezes, meu pai ficava comigo lá. Ficava eu, meu pai... Ah, a Tereza já pegou. Seu pai um monte. Eu, meu pai e uma das bebês. Eu, meu pai e uma das bebês. Porque minha mãe tinha que ficar olhando a Mariana. E aí a Mariana fazia xixi, tudo isso. Ele não gostava de limpar, né? Então aí ele ficava lá comigo, me ajudando, me dando apoio. Porque o marido trabalhava. Então, como que eu ia ficar com uma criança de 2 aninhos e mais uma que acabou de sair da UTI, né? Era bem difícil. Então, assim, essa rede de vocês, essa rede de apoio do hospital nas primeiras horas ali, né? Que tanto para aquelas crianças que nasceram de tempo normal, quanto as crianças, as mães que precisam daquele apoio da UTI, é, assim, essencial, né? Que vocês têm muito esse apoio de vocês. É que nem eu falei, já faz 2 anos. E 2 anos eu não esqueci de vocês. Que bom, né? Que bom, né, Carol? Que eu já chamei vocês aqui para estar junto comigo, passando essa experiência, né? Então, assim, 2 anos que se passaram, 4 anos da Mari, mas mesmo assim eu não esqueci de muitas lá de enfermeiras. Então, nossa, tem umas lá que eu falo, meu Deus, eu preciso encontrar essas meninas em qualquer rede social, porque aí eu preciso conversar e agradecer, porque é uma gratidão muito grande por esse primeiro apoio que a gente tem, né? E depois vem aquele apoio da família, que vocês ali também ensinam essa parte, né? E uma coisa que a gente preza para não ter desapoio. Sim. Porque eu acho que é o pior, né? Cada um falando uma linguagem e aí desestruturando tudo que já não é fácil. É, que tem aqueles muito palpiteiro, né? Sim. Ah, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Aí todo mundo falando na cabeça de uma pessoa só, a pessoa surta. Sim. Exatamente. Aí vai falar, tá com depressão pós-parto, mas vai lá, chega a tia de sei da onde, chega a tia de sei da onde, vem falar, todo mundo quer dar banho na criança, todo mundo quer, né? Eu já sei porque eu passei por isso, mas minha mãe botou todo mundo pra correr. Uma coloca chupeta, uma tira chupeta, uma põe não sei o que, outra tira não sei o que e vai, né? Então, esse desapoio aí que eu acho que é o que a gente tá lutando, né? Que eu acho que é importante. O apoio de qualquer um dos lados, sempre todo mundo tá andando junto. Sim. Né? Sim. E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui, por tirar um tempinho mais da casa de vocês, do conforto, né? Um horário para estar aqui, para estar aqui conversando comigo, conversando com as mãezinhas que também estão assistindo a gente, que vão assistir a gente também. E eu quero que a Tereza deixe um recadinho para essas mães e depois a Carol também deixar um recadinho. Bom, Mária, o que a gente preza muito é o aleitamento materno. É uma coisa assim que a gente está lutando bastante pelo aleitamento materno. As mães doem leite. É uma coisa que a gente precisa muito da campanha de doação de leite, né? Porque esses leites voltam para nós, para a UTI neonatal. Isso para a gente é vida, né? Nós precisamos muito. Então, assim, como fonoaudióloga, com o trabalho que a gente empenha dentro, né, da UTI, com as mães, o que a gente pede muito, muito mesmo, que essas mães doem leite para a gente poder conseguir continuar fazendo o nosso trabalho. E a amamentação já era fator ouro, agora então já não sei nem que fator que é mais, né?
de muito importante. E te agradeço por estar aqui, de te ver assim bonita, né, radiante, né, Carol, né, sorrindo. Isso é importante, né? Como que eu te disse, uma mãe feliz, os filhos são felizes. Muito obrigada, eu agradeço imensamente, de verdade, de coração mesmo. Agora você, Carol, dá esse recadinho especial para essas mãezinhas. Olha, assim, o recado que eu gostaria de deixar, na verdade, assim, é mais para a rede de apoio, mas é em especial às mães, no sentido de tudo isso que a gente comentou hoje, né, sobre a questão do apoio, mas referente às pessoas que estão ao redor, a importância de não julgar, né, a importância de ouvir, de compreender, de escutar, né, a mãe, porque muitas vezes a nossa primeira postura é já julgar, né, às vezes os sintomas, no que eu digo mesmo, né, das alterações emocionais que a maioria das mães tem nesse período. Então, eu queria deixar esse recado, né, para que a nossa postura, né, a rede de apoio, comece a pensar, né, quem está ao lado aí, aquelas que vão ser as pessoas que, né, a família, né, que está se constituindo, aquelas pessoas que vão estar ao redor dessa mãe, comece a pensar, né, qual que é a postura que a gente precisa ter em relação a isso. É mais uma postura de acolhimento, que se essa mulher vir a desenvolver amanhã ou depois algum tipo de depressão, algum tipo de tristeza materna após o parto, de que a nossa postura deve ser muito mais a de dar vazão para que ela possa expressar o que ela sente, o que ela pensa, porque aí ela vai conseguir falar como que ela pode ser ajudada, né, como que você pode ajudar ela, e isso vai o quê? Lá na frente, vai fazer com que a gente possa agir preventivamente para que a depressão ali ela não se desenvolva, né, ou que se desenvolver a gente possa ali já atenuar o mais rápido, né? Então, eu queria deixar esse recado para que a gente possa ter mais uma postura mais de compreensão, de acolhimento, né? E de menos julgamento com relação, né, às questões das alterações emocionais que as mulheres têm, né? Após o nascimento do bebê. Quero agradecer, né, você, né, pelo convite, por estar aqui, né? E é um presente, foi para mim, eu fiquei assim muito feliz com o convite, agradecer também, né, encontrando a Tereza aqui, que presente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, de coração, gente, de coração mesmo, agradeço imensamente vocês, e vocês marcaram demais a minha vida, e eu não poderia deixar de trazer vocês aqui para mim contar a minha experiência, e vocês também contar a experiência de tudo que vocês já passaram, né? E eu quero agradecer a você, mãezinha que está assistindo, família que está assistindo, a rede de apoio, tanto hospitalar quanto familiar, é essencial. E você, mãezinha, que às vezes tem aquele medo, aquela coisa de falar assim, nossa, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. É só você falar, não guardar nada para você. Não guarde nada para você, exponha tudo que o seu coração sente, para depois, lá na frente, você não sofrer. E por fim, seja muito feliz. Muito obrigada, viu, gente? E até mais.